Olá, gente, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran. Dessa vez com esta obra chamada Alienígenas ou Médiuns. Talvez o nome da obra soe para vocês um pouco estranho, porém, nesse livro contém algumas curiosidades que vocês podem ver que as figuras de Mona Lisa, do Einstein, a imagem ali de Nossa Senhora, das pirâmides e desses cientistas aqui muito famosos, que as contribuições científicas, tecnológicas e muitas descobertas foram muito importantes para a humanidade. Então, nesse livro, o Paulo César Fructuoso, ao qual eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente lá no meu Instagram, Fran Almeida 76, tem lá a foto dele. Eu particularmente comprei esse livro no evento que teve aqui em Teresina, Piauí, e ele me autografou o livro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Tá aqui o autógrafo dele, do autor, em que eu tive a oportunidade de assistir a palestra dele. Eu conheci esse autor, antes da gente adentrar na obra, por alguns trabalhos que ele teve aqui no Brasil, inclusive no lar de Frei Luiz. Então, toda a renda que é vendida com esse livro, e outros também que eu vou resenhar dele, do mesmo autor, é destinada a essa instituição chamada Lar de Frei Luiz. Lá é uma instituição de assistência social muito importante, em que atende muitas crianças, né, não só crianças como adolescentes, que estão passando por dificuldades. E lá existe um local em que ele acolhe essas crianças, né, que desde a educação inicial, como a educação profissionalizante, como também tem atendimento gratuito, né, em relação a consultas, a exames. É uma diversidade de atendimento que eles fazem lá nesse lado Frei Luiz. Quem quiser pesquisar um pouquinho sobre esse instituto, vocês podem adentrar no site, né, na instituição, lá de freiluiz.com.br. Bem, esse livro são 3 livros. É a Medicina Mediúnica do Futuro, Alienígenas ou Médiuns, e a Medicina... mas deixa eu lembrar bem que é o livro. A Face Oculta da Medicina. Também tem Espíritos Decaídos Materializados. Vou falar desses outros livros mais adiante em outra resenha. Mas em relação a essa obra, eu acredito que poucas resenhas sobre esse livro. Eu comprei esse livro, como eu falei para vocês, no evento que teve aqui em Teresina, na Federação Espírita Piauiense, em que ele teve a oportunidade de fazer uma palestra falando da sua experiência, né, com não só o estudo da doutrina espírita, como materialização de espíritos, né? Foram experiências em que ele conta que foram 30 anos, não foram 30 dias, de muito estudo, de muita pesquisa e de muitas experiências, em que houve diversos acontecimentos durante essas experiências, que inclusive a ciência, a medicina até então, ficavam chocadas porque não saberiam explicar esses fenômenos, né? Como, por exemplo, a cura de várias doenças e cirurgias espirituais, em que pessoas que procuravam lá Frei Luiz, após uma cirurgia espiritual, não precisavam mais fazer a cirurgia convencional, da medicina tradicional, porque quando os médicos iam fazer o raio-x, verificavam que existiam alguns cortes, né? Embora não tivesse cortes físicos, só lembrando, não é aquele tipo de cirurgia espiritual que a gente vê na televisão, que a mídia coloca, mas eram cirurgias sem cortes e as pessoas se curavam. Bem, em relação a esse livro, Alienígenas ou Médiuns, por que ele colocou esse título? Porque existem vários acontecimentos da humanidade que, para a ciência, a arqueologia, se tornam como que enigmáticas, né? E meio que até inexplicáveis, embora toda a tecnologia seja empregada para a gente descobrir, né, sobre muitas coisas que aconteceram no passado, que a gente não consegue entender como é que funcionava. Por exemplo, ele coloca aqui a questão das pirâmides, né, como aqueles blocos enormes de granito de 900 quilos poderiam ter colocado um sobre o outro, né? E aí tem várias teses, né, e pesquisas que acham que foram alienígenas. Mas o que seriam esses alienígenas? Seriam seres de outro planeta, seres interplanetários? Seriam, por exemplo, espíritos que se utilizavam de pessoas com alto poder sensitivo aqui na Terra, que utilizavam ectoplasma, que é uma substância, né, que muito poderosa e que tem muitas pesquisas a respeito dessa substância, porém as pesquisas são ainda muito poucas acerca dessa substância chamada ectoplasma. Então, assim, são esses e outros questionamentos que ele, através de muita pesquisa exaustiva, coloca nesse livro.
e que vale muito a pena você ler, você entender, para aquelas pessoas que não se conformam de só receber informações já mastigadas. Por exemplo, a aparição de Nossa Senhora em Fátima. O que fez com que aquele espírito se materializasse na frente de milhares de pessoas? É mito, é lenda, é verdade? Então, assim, são fatos que a humanidade não pode fugir, né? São conhecimentos que há mais de 2.000 anos estão aqui, ó, registrado desses livros, né? Inclusive tem o Einstein, né? Tem aqui a pintura do Leonardo da Vinci, né? De onde é que ele recebia as inspirações para pintar aquelas obras? Existia alguma mensagem por trás das obras que ele pintava, que ele fazia? Então são esses e outros questionamentos que ele coloca. Ele coloca assim, ó, que esse livro são apresentados estudos sobre estranhas ocorrências e fatos envolvendo personagens e acontecimentos marcantes da história da humanidade, em que algumas possibilidades poderiam nortear. Seriam criaturas alienígenas de universos possuidores de tecnologia científica superior à da humanidade, envolvendo homens e mulheres, estariam ligadas a essa energia mediúnica de poderosos sensitivos. Uma terceira hipótese poderia associar as duas anteriores, seres extraterrestres no mesmo universo que habitamos, e dominantes profundos da ciência que abrange a comunicação mediúnico-telepática poderiam se utilizar desses sensitivos, semeando e estimulando em suas mentes o raciocínio que lhe permite alcançar o que descobriram. Então, assim, ele começa a colocar aqui que as pessoas, os gênios da humanidade, por exemplo, aos quais ficaram muito famosos por descoberta de fórmulas, de invenções, será que saiu da cabeça deles mesmos essas fórmulas? Ou eles receberam intuições, né, inspirações durante o sono, em que inteligências superiores à nossa poderiam lá inspirar, né, eles? Durante o sono, durante aquele cochilo, né, eles poderiam estar inspirando ali, ou dando intuitivamente, já que eram seres, além de inteligentes, médiums, sensitivos também. Então, assim, são essas e outras indagações que esse livro tenta responder. Falar um pouco também sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os alemães, o plano que eles tinham, né, de transformar em experiências científicas com seres humanos, de contato até com outros seres de outros planetas em que eles queriam desenvolver uma máquina de guerra. Enfim, são esses e outros assuntos que é muito interessante e muito instigante. Eu li esse livro, gente, eu li esse livro em 5 dias. E ele diz o seguinte assim, porque evidentemente estão sob a observação permanente de espíritos muitíssimos mais evoluídos, comandado pelo Cristo planetário da Terra Jesus, que fatalmente impedirão qualquer tentativa de transposição dos limites característicos e adequados nessa esfera, o que colocaria a Terra em risco de aniquilação. Então, que ele mostra que existe sim pessoas que usam inteligência para o mal, mas que o livre-arbítrio, né, ele é limitado e aí existem inteligências extracorpóreas que ficam monitorando o planeta Terra para que essas criaturas não coloquem em risco o planeta. Né? Vivemos em uma verdadeira colmeia, né, cósmica. Então, assim, tá curioso para saber mais novidades desse livro? Peço que você leia esse livro. Ou que quiser comentar comigo no privado, no direct do Fran Almeida 76, posso dar algumas dicas. E ele fala aqui de vários deuses da antiguidade, né, que nada mais eram do que espíritos muito evoluídos, vindos até de outros planetas. Bem, gente, vou encerrar o vídeo por aqui, só para vocês ficarem mesmo com água na boca. É um livro muito interessante, aguardem que virá outros livros da mesma autoria do autor, que é o Paulo César Fructuoso. Quem quiser comprar o livro, adquirir, ele não é muito caro, tem para vender no site, na Amazon, da própria instituição também tem para vender. Bem, espero que vocês tenham gostado, peço que você deixe a curtida e compartilhe se vocês acham que esse conteúdo foi útil. Alienígenas ou médiuns, o que vocês acham?